Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Parece que as coisas no nosso querido Brasil vão se complicando, mas é importante entender que o temor pode se tornar uma realidade de maneira desigual no território nacional. Sempre há saídas menos piores nas quais é possível se proteger, ainda que parcialmente, da insanidade que toma conta da administração federal. Observamos ao longo do tempo que é nas cidades grandes onde as coisas degringolam mais rapidamente. A sanha regulatória e confiscatória estatal só aumenta ao longo do tempo, e a concentração de gente é um fator facilitador para o controle estatal sobre a vida das pessoas. Aqui no canal tratamos desse problema em vários artigos, cujos links estão na descrição desse vídeo, como Cidade, a Matrix em que vivemos e condomínios privados, sua liberdade começa aqui. Reconhecemos que é cada vez mais difícil, se não já completamente impossível, escapar totalmente do controle coercitivo do Estado atual, que cresce a cada dia. Cada vez mais o indivíduo com sua família é massacrado pelo Leviatã, que, na ânsia de suprir sua voracidade, traga tudo e todos ao seu redor. Desse fato, conclui-se que não há solução fácil para se livrar desse monstro. Portanto, o que desejamos aqui é apresentar algumas soluções, ainda que parciais, no intuito de tentar diminuir a influência dessa instituição ilegítima na vida de cada um de nós. Uma solução que vislumbramos abrangente nesse sentido é de se obter uma propriedade rural. Não importa se é uma fazenda grande ou uma pequena chácara, o que importa é que esteja fora da zona urbana de qualquer cidade do Brasil. Compreendemos que o brasileiro, em geral, não tem poder aquisitivo para sobreviver no atual estágio das coisas no país, então fica parecendo meio elitista recomendar para as pessoas comprar uma propriedade rural. No entanto, as pessoas que estão nesse nível aquisitivo perceberão que faz todo sentido. Para você que está trabalhando, fazendo suas economias e investimentos, quando chegar a hora, lembre-se dessas recomendações, elas certamente ajudarão a você. O fato é que muitas propriedades rurais no Brasil sequer dispõem de título das suas terras, sendo reconhecidas meramente como posse. Apesar da suposta fragilidade documental, o direito de posse é amplamente reconhecido no país e é facilmente comprovável dentro da burocracia estatal com contas de luz e depoimentos de vizinhos. E a vantagem de não ter um título de terras é que você não precisará pagar nem o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, nem o ITR, Imposto Territorial Rural. Além de não pagar esses impostos anuais, se a propriedade não está cadastrada no cartório, você também não precisará arcar com os custos impostos sobre sua transferência, tais como o ITBI e muito menos a escritura e o registro da escritura. E sim, a burocracia é propositalmente duplicada. Também não incidirá nenhum imposto sobre herança ou qualquer imposto, taxa ou emolumento novo que esses burocratas estão sempre criando todo dia. Bem, simplesmente ao descrever essa situação fica a percepção de que o Estado é seu sócio em tudo e exige que você dê a parte dele. Que horror, eu nunca quis essa malandragem como sócio e execro essa gente. O simples fato de possuir uma propriedade formal te torna escravo de um sistema que vive para te extorquir. Por isso, a melhor alternativa é a informalidade. Mas voltemos à nossa chácara. Ainda que sua propriedade rural seja cadastrada em algum cartório de imóveis, o ITR costuma ser muito mais barato que o IPTU. Inclusive, vários prefeitos aumentaram o IPTU no período da pandemia. É verdade que nas áreas urbanas, se você mora numa área verde do município, você também não paga IPTU e está livre de toda a burocracia. Aliás, esse é um sonho de muitos. Um dia construir uma casa numa área verde do município, uma casa bonita, com vistas para o fundo do Vale do Igarapé, bem luxuoso, não acha? É claro que essa não é uma recomendação de investimento. Na Amazônia, a fiscalização é falha. O Estado é mais ineficiente que no resto do país e há incentivos físicos, geográficos e socioeconômicos para as pessoas ocuparem as áreas verdes urbanas. Tem dado certo. Milhares de pessoas vivem ocupando áreas verdes urbanas em todas as grandes cidades da Amazônia. Mas é verdade que em outras regiões pode haver uma incerteza quanto à ação do Estado no sentido de, eventualmente, forçar a desocupação da área. Cada um deve saber onde o calo aperta. A despeito das áreas verdes urbanas, a comprovação de que você reside na zona rural tem muitas outras vantagens.
Comprovando sua residência na zona rural, é possível obter um cadastro ou inscrição estadual de produtor rural. Também será necessário justificar alguma atividade produtiva, mas como não há fiscalização, você pode justificar o que quiser. Diga que você produz cogumelos alucinógenos. Seria legal ver a cara do Funça querendo comprar alguns para ver se consegue dar sentido à própria vida. E galera, a inscrição estadual de produtor rural é mágica. Com ela você pode ir da companhia de eletricidade e requisitar um subsídio de produtor rural, que varia de estado para estado, mas gira em torno de 25% da conta de luz. Além do que, na zona rural, provavelmente você também se livra da taxa de iluminação pública, a depender do estado. Também pode comprar automóveis como se tivesse um CNPJ de empresa, mas sem absolutamente nenhuma burocracia envolvida. O desconto nesses casos varia entre 15% e 20%, especialmente para caminhonetes e picapes utilitárias. Na zona rural, você também não precisa dar dinheiro para as máfias do sistema de água e esgoto da sua cidade, que sempre foram e continuarão a ser um pardieiro de encostados e cupinchas de políticos picaretas e corruptos. No seu lote rural, você simplesmente cava um poço, da qual obterá água praticamente infinita e destina o esgoto para fossas sépticas e sumidouros, tudo ambientalmente 100% sustentável, como sempre fizeram nossos antepassados. Também, na sua chacrinha, você não precisará pagar taxa do lixo, podendo oportunamente reaproveitar o que der, destinar orgânicos para horta e pomar, outros para reciclagem e incinerar o resto. De novo, como sempre fizeram nossos antepassados, 100% sustentável. Além do que, você poderá combinar com seus vizinhos para fazer a manutenção das estradas vicinais de acesso, não precisando ficar pedindo favor de político vagabundo e chupim. Veja como uma medida aparentemente simples nos livra de uma série de custos impostos pelo Estado, custos esses que não retornam um serviço de qualidade. Custos esses que são impossíveis de saber se já estão caros ou não, já que não há nenhum livre mercado de água, de esgoto, de energia ou de lixo, muito menos de estradas. O mesmo reconhecimento da propriedade. Custos esses que retornam cargos de confiança para políticos e funcionários públicos de alto escalão, licitações fraudadas, obras superfaturadas e toda uma sorte de sacanagens típicas de serviços monopolistas garantidos por coação. Além dos típicos serviços urbanos, dá para economizar uma grana com fogão e forno a lenha. Assim você fica mais independente do gás de cozinha, cujo preço é definido pelo Leviatã e só sobe. Na verdade, é a moeda que se deprecia, mas isso é só outro papo. É verdade que a sociedade atual nos lega uma infinidade de facilidades cotidianas, mas que, no limite, podem nos levar a uma situação de prostração e dominação completa, como mostrado no livro Admirável Mundo Novo. Lá, as pessoas não têm nada, mas são felizes. Se você não quer fazer parte da distopia bizarra e anti-humana do seu Klaus, comece a pensar nos nossos argumentos. Mas morar na zona rural já não é mais sinônimo de perrengue. Muitos dispõem de internet com fibra ótica de alta velocidade e, na pior das hipóteses, dá para pagar uma internet via rádio ou até uma Starlink, na medida que ela for ficando operacional. Como diz o ditado, se tem internet hoje em dia tem tudo. Além disso, com uma antena de amplificação de sinal, também há telefonia celular. É claro que adotar uma medida de morar um pouco mais afastado da cidade também exigirá uma série de responsabilidades que só você e sua família podem decidir se vale a pena ou não. Nós aqui estamos chamando atenção para essa possibilidade, cabe a você avaliar. Uma das responsabilidades que mais rapidamente se sente é com a manutenção da área. Administrar uma propriedade rural vai te tomar tanto tempo que vai concretizar o que o Rapa dizia na sua música. Me abraça, me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Mas é também essencial a responsabilidade sobre a guarda e proteção da propriedade, da sua família e de todos que ali vivem ou trabalham. Sobre isso, veja o vídeo As 7 Camadas da Defesa Pessoal, o link está na descrição. Bem, para não soar como um falso profeta, escrevemos a vocês exatamente o que o autor do texto decidiu para a vida dele e da sua família já há vários anos. Não foi uma decisão fácil, mas depois de tomar essa Red Pill, agora esse é o novo normal, um passo na direção da soberania. Apesar dos percalços e dificuldades, tem sido grande o aprendizado para todos eles, trazendo muito significado para a vida. Fora a fartura do pomar, da horta, das plantas medicinais, das aves e de coisas que não se pode mensurar, como o canto dos pássaros, o frescor das noites, o céu estrelado, enfim.
Em resumo, cremos ser isso: a ausência da burocracia de reconhecimento da propriedade estatal, isenção das taxas dessa burocracia, desconto para aquisição de vários bens e serviços, independência, soberania e aprendizado, liberdade e responsabilidade, já não importa se é Lula ou Bolsonaro ou quem quer que seja. Para saber mais sobre a soberania do indivíduo, veja o vídeo A Geopolítica do Indivíduo, o link está na descrição. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Amazônia Livre, revisado por Donda e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima! Pois é, pessoal, dá pra ver que o pessoal do Lula ficou dolorido com o fato de que não tinha praticamente ninguém na posse do Lula, né? Se sentiram na obrigação de fazer uma matéria, olha só, veja, comparações entre a posse de Bolsonaro e Lula. E depois fizeram uma aqui também, não, porque a posse de Lula superou o 7 de setembro de Bolsonaro e coisa e tal, né? Vamos entender esses assuntos aqui para ver onde é que esses caras estão errando. E principalmente, doeu, hein? Doeu, hein? Se não tivesse doído, eles não precisavam fazer isso, né? Se chegaram a ponto de fazer esse tipo de comparação, essa notícia foi sugerida por Fabiano Ventura, ex-socialista, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? O G1 já começa aqui cheio dos truquezinhos do ângulo de imagem, né? Olha só. Pegaram a imagem aqui lotada aqui à frente daqui do Palácio do Planalto e, lógico, compararam com a coisa mais aberta, pegando mais gente lá no fundo do Lula. Aqui, ó, aqui eles pararam, eles cortaram no meio da multidão. Tinha muito mais gente aqui para trás. Eles cortaram no meio da multidão, por quê? Porque senão ia mostrar que tinha mais gente no Bolsonaro do que no Lula, né? Ah, tudo bem, ok, você pode dizer que na subida da rampa do Lula tinha mais gente. O Lula levou ali um coletivo, né, de pessoas diversas e coisa e tal, ESG, tudo totalmente, né, pós-moderno, para subir a rampa com ele. Aí eu concordo. Na rampa tinha mais gente com o Lula do que com o Bolsonaro. O Bolsonaro subiu tradicionalmente, o Temer estava lá esperando para passar a faixa. Agora, eles cortaram lindamente aqui o público do Bolsonaro aqui na parte de cima, né? Aí escolheram uma imagem que tá todo mundo com a cara feia aqui, e aí do Lula botaram uma imagem com todo mundo rindo e coisa e tal. Truque mais velho do mundo de jornalista é isso. Se você pegar, tem imagem das pessoas rindo e com cara feia em qualquer situação, só isso escolher a que você acha mais interessante pro seu ponto de vista político, né? E aí, de novo, botaram aqui uma imagem da manifestação lá no Bolsonaro bem no iniciozinho, muito antes de encher. Dá pra ver até pela própria foto lá de cima, que estava mais cheio do que isso daqui, quando foi a posse mesmo, quando o Bolsonaro realmente subiu a rampa. E aqui com o Lula escolheram uma, lógico, mais adiante, quando já tinha um monte de gente, coisa e tal. Truque mole do pessoal, né? Teve água nos dois, muito calor, lógico, 1º de janeiro, sempre. Arminha aqui na direção correta, arminha para cima, então é todo mundo fazendo arminha em tudo quanto é lugar, não tem jeito, né? Aqui, ó, olha a diferença aqui, ó, o ministério cheio de técnico, cheio de gente que realmente quer ali, entende do assunto, e o ministério do Lula, muito mais gente, só político, só político. Tem uma pessoa ou outra aí que botaram aí para fazer uma cor diferentinha aqui, uma Índia, não sei o que lá. Enfim, botaram um pessoal ali, mas via de regra só político no Ministério do Lula, né? Enfim, a comparação da foto, né? É lógico, né, filho? É evidente que deram um jeito de pegar o horário diferente aqui das coisas. Repare que aqui não tinha nada ainda, nem tinha começado ainda a coisa. Aqui já foi no auge da manifestação, já estava cheio de gente aqui. Foi no auge da coisa, então, truque normal de jornal, né? É aquele negócio, o fato deles meramente terem feito essa comparação já mostra que doeu. Que eles sentiram, ih, caramba, não conseguimos juntar a gente, deu problema, né? E ainda para tentar piorar ainda a situação, eles vieram no papo aqui, contrataram um especialista para fazer a medição de público para dizer quanta gente tinha aqui e disseram que supera o 7 de setembro de Bolsonaro, né? Então botaram aqui o público do show. E isso daqui é um ponto importante, porque era um show, não era a posse do Lula que esse pessoal estava aqui. O pessoal estava aqui pro show. No 7 de setembro do Bolsonaro não teve show nenhum. Foi lá o pessoal ver o Bolsonaro, né? Aí botaram o pessoal aqui, ó, dá 1, 2, 3 prédios aqui, que já começa a rarear o pessoal aqui, né? Vamos ver
Aqui, ó, essa aqui é do 7 de setembro. Ó, aqui um já tá escondido aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda tem gente lá atrás ainda enchendo toda a esplanada. E detalhe, aqui, ó, o caminhão de som tá bem nessa via que tem aqui nesse caminho. Se você olhar o do Lula, eles armaram o negócio no meio da esplanada, né? Ou seja, eles já tomaram um pedaço aqui. Então começou já mais para frente e acabou mais cedo do que o do 7 de setembro. Agora, pode ser que eles estejam comparando, esse daqui eu acho que foi o truquezinho que eles fizeram, eles disseram que foi maior do que o 7 de setembro de 2022. Ah, foi maior do que o 7 de setembro de 2022, porque realmente, o 7 de setembro de 2022, vocês lembram, foi focado no Rio de Janeiro, estava lotada a praia de Copacabana no Rio de Janeiro. De fato, o 7 de setembro de 2022 foi menor do que o 7 de setembro de 2021. O 7 de setembro de 2021, que foi esse daqui, ó, é que foi o maior deles. Por que não pode comparar isso com o 7 de setembro de 2022? Porque em 2022 o foco foi no Rio de Janeiro. Teve muita gente em Brasília também, é verdade, mas lógico que não foi o máximo, né? A maior quantidade de gente estava em Copacabana, no Rio de Janeiro. Aqui, ó, foi essa loucura completa aqui que vocês viram lá em Copacabana, eu tava lá. Então realmente, olha só, a Copacabana inteira cheia de gente para ver o Bolsonaro. Esse aqui foi o 7 de setembro de 2022. Então esse foi o truquezinho deles, né? Eles disseram que foi maior do que o 7 de setembro, mas falaram que foi maior que o 7 de setembro de 2022. Que, né, teve gente ali, mas aí foi menor, porque o pessoal focou no Rio de Janeiro. Enfim, mais uma vez o pessoal enganando. E por que isso? Porque tá dolorido, doeu, meu amigo. Os caras ficaram chateadinhos, bicho, aqui. Ele falou que chegou a ser 160 mil pessoas, inferior aos 300 mil esperados pelo PT, mas nunca que tem 160 mil aqui. Bolsonaro botou 1 milhão nessa praça aqui, não tem 160 aqui, nem querendo. O pessoal tá totalmente afastado aqui, ó, pode ver. Enfim, o fato deles terem meramente feito esse tipo de comparação mostra que doeu, né? O pessoal percebeu que o Lula não vai ter vida fácil nesse governo, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 3 de janeiro de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e o caso da Escola 19, lá de Makivka, que matou 600 russos, continua dando o que falar, né? Oficialmente, o número divulgado pelo exército russo foi 60 e poucos soldados. Alguns falam 63, outros 68, mas até os sobreviventes desse caso alertam que é muito mais do que isso. Esse número de 60 e poucos foram só os corpos que eles conseguiram contar ali nos escombros, né? Muito mais gente simplesmente evaporou na explosão ali da Escola 19 em Makivka. E o mais engraçado de tudo é que houve uma reclamação geral de outros combatentes russos falando: caramba, vocês estão dando atenção pra caramba pra Makivka, sendo que aconteceu a mesma coisa aqui do meu lado, em Svatov, em Sarri, em Kherson, em Permavoysk, lá em Luhansk, enfim, em várias cidades na Ucrânia ocupada pelos russos, aconteceu esse tipo de coisa muito similar com o que aconteceu em Makivka, e o pessoal está começando a reclamar que, poxa, como é que deram atenção para lá e não deram atenção para o que aconteceu aqui do meu lado, né? Mostrando que o problema é muito maior. E de fato, a gente vai ver uma análise aqui que diz que, ao contrário do que estão dizendo, que foi um grande erro dos russos de botar um monte de tropa no mesmo lugar e coisa e tal, na verdade, os russos não têm alternativa, porque tem vários impedimentos aí. Primeiro, a questão do frio, o pessoal novato não vai saber se cuidar se você dispersar eles na área, e depois a questão da deserção. Já aconteceu dos russos começarem a espalhar tropas numa área grande e uma parte do pessoal escolher fugir no final das contas. Então, no final, essa coisa dos russos botarem um monte de tropa no mesmo lugar, eles não têm muita alternativa, não. Eles têm que fazer isso. Nós vamos falar isso em detalhe, né? E, é lógico, não precisava ter botado em cima de um depósito de munição. Isso daí foi um outro erro. Mas o negócio de agrupar tropa no mesmo lugar, eles não têm alternativa, né? Os russos também descontaram ontem e hoje cedo atingiram uma pista de gelo em Kramatorsk. Um repórter da televisão francesa estava fazendo uma transmissão ao vivo. Vamos ver esse ataque que não causou dano nenhum, quer dizer, só dano material na pista de gelo, né? E
o Putin, sem muita fanfarra, sem falar nada, acabou de editar um decreto revogando aquele decreto anterior dele que exigia que os países comprassem gás russo em rublos. Lembra que ele fez isso no início da guerra? Nunca funcionou aquilo direito. No final das contas, era sempre a Gazprom que tinha que trocar euro ou dólar para rublo e depois pagar para a Rússia, né? Ele agora, sem muita fanfarra, ele acabou com esse decreto. Você já pode comprar gás russo em euro, dólar e coisa e tal, né? Que coisa, né? A situação econômica da Rússia deve estar pior do que se imagina. Vamos ver esses assuntos todos em muitos detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Cor de Burro Quando Foge, John27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos começar falando aqui sobre o caso da Escola 19, que é o assunto que ainda está em voga por aí, todo mundo falando disso. E uma informação que a gente teve é que os ucranianos descobriram que os russos estavam usando essa escola como um campo de acúmulo de tropas, né? Justamente pela questão da quantidade de sinais de celular ali naquela região, né? É uma coisa que eu falo para vocês, os ucranianos, bem ou mal, eles controlam ainda a rede de celular ali na região. Então, no final das contas, eles têm essas informações sobre onde os russos estão usando mais celular ou não, e não é a primeira vez que eles usam isso para identificar uma concentração de tropa russa, né? Isso já é algo comum deles fazerem nessa guerra, isso foi só mais uma forma. É lógico, não é a única maneira de se identificar esse tipo de coisa. Também os ucranianos têm a grande vantagem que muito da população ucraniana nesses territórios ocupados é contra os russos. A imensa maioria da população é contra os russos. Então sempre tem alguém que vai denunciar, que vai avisar, já existe todo um sistema para isso, para eles alertarem os ucranianos, onde tem tropas, onde tem equipamento, onde tem munição. Então os ucranianos têm uma ajuda grande nesse tema, justamente porque os russos não são bem-vindos, né? Então parece que o que foi aqui foi justamente a atividade de telefone naquela área que denunciou a presença dos caras, né? Como a gente falou, a contagem oficial de mortos está em 63, segundo algumas pessoas, 68 segundo outras e 73 segundo terceiras fontes dentro da estrutura russa lá, né? Só que esse número é muito menor do que o real. A gente sabe disso, né? Tinha 600 pessoas lá dentro e vocês viram como ficou o prédio depois. Pode ter algumas pessoas, podem ter se salvado? Sim, algumas pessoas se salvaram. Foram 4 tiros de HIMARS e quando atingiu, o primeiro tiro atingiu, é lógico, muitos saíram correndo. Então algumas pessoas se salvaram, mas o número de mortos ali certamente foi muito alto, né? E, por exemplo, tem aqui o Pavel Gubarev, que é também um comentarista de guerra, falando que isso daqui não é a única vez que isso aconteceu, esse ataque aconteceu. Isso é o mais engraçado que a gente vai ver, do pessoal reclamando que, poxa, por que estão falando de Marinka e não falaram do caso que aconteceu aqui do meu lado, aqui na cidade, aqui e tal? Ou seja, os próprios russos estão entregando que esse tipo de problema que aconteceu em Marinka aconteceu em um monte de lugar já. E na verdade vocês lembram, a gente tem falado isso, né, que principalmente aqui na região de Zaporizhia, né, mas também em Kherson, em outros lugares aqui do fronte de batalha, os russos têm feito acumulações de tropas e os ucranianos não perdem tempo. Os mobilizados russos chegam ali perto da linha de frente e já são atingidos por alvos. A gente falou sobre isso há poucos dias antes da virada do ano. Aqui em Zaporizhia houve vários agrupamentos de tropa e coisa e tal. A questão toda é que geralmente a gente não tem o visual da coisa. A gente sabe o que aconteceu, tem a notícia que aconteceu, mas é aquele negócio, você só tem imagem, vídeo, se alguém filmar isso, né? E certamente os russos não têm interesse em mostrar esse tipo de filmagem. É que o caso lá em Marinka, como foi muito grande, acabou chamando a atenção, eles não tiveram como esconder. Aí tem imagem, tem filme, coisa e tal. Mas isso aconteceu várias vezes aqui em Zaporizhia, em Kherson, Svatov. Lembra que a gente falou poucos dias atrás? Chegou um trem aqui em Svatov com um monte de mobilizados nem conseguiram desembarcar do trem, já tomaram HIMARS na cabeça. Então isso é muito mais comum. E os próprios bloggers russos estão reclamando disso. Por que estão falando de Makivka e não estão falando aqui da minha cidade, que também aconteceu esse problema? Enfim, aqui o Paul Gubarev está falando aqui que no verão, na linha de frente de Kharkiv, as nossas bases em Alexandrivka estavam localizadas numa área industrial. Como eu retornei para lá com 7 feridos e nós descobrimos que a base real foi bombardeada e que haviam 2 mortos e 18 feridos naquilo ali.
Depois desse incidente, o pessoal foi colocado no vilarejo, né? E a munição foi colocada em outro lugar. Isso são erros do verão e da primavera de 2022. Nós já estamos agora no 11º mês dessa guerra. É importante ficar em pequenos grupos, né? Todo mundo sabe disso. Os mobilizados podem não saber, mas as autoridades devem saber. Se vocês não punirem os comandantes por isso agora, isso vai continuar, né? Makivka é um caso de negligência criminal, né? Então, esse tipo de crítica aqui é a crítica que a gente estava vendo ontem também, várias pessoas falando que o grande erro foi juntar a tropa toda num lugar só. Não pode, tem que dispersar a tropa, né? Mas o mais engraçado são esses outros casos aqui, né? Por exemplo, esse outro Telegram aqui, estão falando que não, porque o pessoal tá reclamando porque houve incidentes similares em Chervonopopivka e Svatov e eles estão ofendidos que não deram atenção, né? Ou seja, o pessoal está dizendo aqui, ó, e Svatovo, Natsia, não são só campos de mobilizados que foram cobertos, os voluntários que foram deixados de Kharkiv também morreram da mesma forma. Ou seja, eles estão reclamando que, caramba, como é que não falaram do caso aqui que aconteceu do nosso lado e coisa e tal. E de fato, né, se você olhar aqui, por exemplo, isso daqui foi um depósito de munição que explodiu de ontem para hoje lá em Svatov, né? Svatov, ele fala que próximo a Bakhmut, mas provavelmente não. Isso aqui deve ser Svatov mesmo, mais lá no norte, em Luhansk, né? Essa cidade aqui, ó. Que certamente está sendo visada pelos ucranianos, né? E aqui eles falam justamente como é que foi a chegada, eles escrevem a mesma coisa. Os russos encheram o depósito por 2 semanas. As forças armadas ucranianas tiveram que ser pacientes, guardando o número de Ural, né, que é aquele caminhão de carga, entrando na base, e então explodiu a coisa toda. Aparentemente é essa filmagem aqui, ó. Isso foi feito com um drone, pelo que eles estão dizendo aqui, não foi nem HIMARS, né? Então, aqui, ó, o Sheri Gadai, que é o governador da província de Luhansk, governador real, que foi eleito, né? Ele falou isso daqui. E aparentemente foi isso. Tinha essa casa aqui que eles estavam usando e usaram um drone para explodir a munição. Como tem muita munição lá dentro, tá vendo o que eles estão falando aqui? Os caminhões Urais chegando aqui, o pessoal botando munição, eles foram lá e jogaram uma bomba e acabaram de explodir a coisa toda, né? Realmente impressionante. E não foi só lá, né? Aqui em Kherson também teve um centro de recreação que estava sendo usado pelos russos como acampamento, né, como local de dormitório para a tropa, e também foi totalmente destruído. Isso aqui é a imagem do depois, né, já tudo destruído pelo HIMARS ucraniano. Isso daqui fica na localidade de Sarri. Sarri é aqui, ó, em Kherson. Sarri, ó, essa cidadezinha aqui, né? Kherson está do lado de cá, e atravessando o rio, Sarri é aqui. Era mais um grande agrupamento de tropas russas nesse centro de recreação aqui, e já foi totalmente destruído, né? E aí, como é que a gente ficou sabendo que eles estavam aqui? Repara que logo no início passa uma estátua, tá vendo, de um casal com guarda-chuva aqui, ó. E repara só, esse voluntário russo tirou várias fotos ali na região com o casal com guarda-chuva e coisa e tal. E junto com um grupo, aqui não está falando aqui, não sei se está falando aqui, mas era um grupo da Spetsnaz, né, que é a elite militar russa, né? Então esse voluntário aqui particularmente estava tirando várias fotos lá com o pessoal, olha que bacana, e coisa tal, mostrando o logo do lugar que eles estavam lá e coisa e tal, e daí prontamente o pessoal deu um jeito de resolver o problema deles, né? Mais um caso desse em que morreu um monte de gente e o pessoal tá reclamando, que, caramba, falaram lá da escola 19, mas não falaram aqui do meu caso, aqui do meu lado, né? Esse aqui é um outro caso que aconteceu em Pervomaivsk. Isso daqui tudo foi ontem, tá, gente? Esses 3 que a gente tá mostrando aqui foram de ontem para hoje. Esse caso aqui em Pervomaivsk foi na noite, também foi na virada do ano, aqui entre dezembro 31 e 1º de janeiro, em que os ucranianos atingiram uma base do grupo Wagner, né? Pervomaivsk é aqui, ó. É do lado de Popasna.
Aqui tá Barmut, né? Popasna e é algum lugar por aqui, ó, Pervomaisk. Essa cidadezinha aqui, né? Então tá aqui o prédio todo destruído, também foi atingido por HIMARS, e diz que também que centenas de pessoas morreram aqui do Wagner, dá para ver a destruição grande aqui. E é isso que o pessoal tá reclamando. Caramba, teve um monte de casos, justamente na madrugada de 31 para 1º de janeiro, né? E só falaram da Escola 19, não falaram do meu caso aqui. Parece que o Prigozhin chegou a estar lá, né? Ele chegou a visitar esse lugar para identificar os danos e coisa e tal. Parece que realmente teve muitos mortos e coisa e tal. Além disso, as Forças Armadas Ucranianas afirmou que destruiu base dos ocupantes em Shulakivka e Fedorivka, na região de Kherson, e dezenas de soldados russos foram mortos ou feridos. Ou seja, para vocês terem uma ideia, que esse caso da Escola 19 foi um caso grande, foi um caso particularmente grande, principalmente porque tinha munição embaixo, então acabou dando uma visão totalmente impossível de esconder, né? Acabou saindo isso fora do controle. Mas a verdade não é diferente do que vem acontecendo na linha de frente há já algum tempo, desde que os russos começaram a trazer os mobilizados, né? Os mobilizados vêm em grandes números, o que a Rússia tem agora para tentar segurar a linha de frente, é jogar esse pessoal para a linha de frente para eles morrerem como bucha de canhão, só que os ucranianos estão abreviando esse processo. Quando o pessoal chega no território ocupado, alguém avisa, de alguma forma eles ficam sabendo, eles vão lá e já bombardeiam os mobilizados e já acabam com a festa antes mesmo deles começarem a chegar na linha de frente, né? Teve mais um caso aqui, embora que esteja como não confirmado, mas a gente viu aqui que houve de fato um ataque em Henichesk. Ele fala aqui que é um ataque na Arabatska Spit, que é a península de Arabat, é aqui próximo da Crimeia. Essa península aqui, essa restinga, na verdade, né? É uma restinga de Arabat aqui, e ela termina aqui em Henichesk, né? Que é justamente onde os russos têm colocado muita munição aqui. Por quê? Porque aqui fica longe da linha de frente, é um dos poucos lugares aqui no sul de Zaporizhia que o HIMARS não chega, né? Mas de alguma forma os ucranianos têm conseguido atingir isso daí, pode ser com sabotagem, pode ser com drone, a gente não sabe muito bem de que forma que eles atingem, mas que conseguem atingir, conseguem, né? Então foi exatamente na noite do dia 1º, a gente falou sobre isso ontem, houve mesmo esse ataque aqui em Henichesk, né? E houve uma explosão grande, provavelmente um depósito de munição naquela região ali, né? Bom, e é lógico, isso tudo está gerando aquele monte de piadinha, né? O pessoal aqui discutindo aqui com o Trump, onde é que a gente deve colocar os mobilizados? Vamos colocar nas trincheiras, nos bunkers? Que tal botarmos em cima de um depósito de munição, né? O Shoigu falando aqui, né? E aí, pô, é o general do ano, o Shoigu. E, aliás, estão criticando muito o Shoigu, porque no momento que houve a explosão da Escola 19, na virada do ano, ele estava aqui cantando um karaokê num bar lá de Moscou, que dizem que é muito, muito caro, um negócio muito elitista e coisa e tal. E, bom, tudo bem, o cara estava de folga, né? Ele não estava de serviço nesse momento, mas, de qualquer forma, pega muito mal, né? O cara está festejando a virada do ano e, ao mesmo tempo, as tropas dele estão sendo destruídas lá na linha de frente, né? Vamos ouvir o Shoigu cantar aqui, ver se ele canta bem, pelo menos. Canta mal ainda, nem pra isso serve o cara, né? Mas daí também tem um outro lado da história, né? Você viu o pessoal todo falando, criticando que o negócio não pode deixar os mobilizados russos todos no mesmo lugar, tem que dividir o pessoal. Isso é o discurso que o pessoal tem adotado, né? E aqui, essa conta aqui, ela está traduzindo um caso do especialista Ian Matviv, né? Então, quem está escrevendo aqui está só traduzindo, tá? Quem é o especialista é o Ian Matviv. E ele diz aqui que basicamente Makivka não é um evento único e vai acontecer novamente.
por que a destruição de um batalhão de mobilizados em Makivka não é um erro único e não pode ser resolvido pela Rússia? Significa que isso será repetido, explicando numa thread curta, né? Então, primeiro ele explica o que aconteceu, mas isso a gente já falou várias vezes, não vale a pena a gente entrar nisso daí. E então aí ele começa aqui explicando que a ideia seria distribuir os soldados em locais diferentes, em vários porões numa cidade, né? Isso parece razoável. Digamos que você tenha 10 pessoas dormindo em cada porão. Se os ucranianos atingirem um desses porões, é lógico, vai ser uma perda, vão morrer 10 pessoas, mas não é uma perda crítica, né? Faz todo sentido, não é? Mas, na verdade, quando chega a números grandes de soldados, essa ideia é quase impossível. Para pensar, um batalhão naquela escola tinha 600 pessoas. Isso é, pelo menos seriam 60 porões que seriam necessários para acomodar todo mundo de forma segura. Numa cidade grande como Makivka, você poderia encontrar isso, sim. Agora, vamos pensar em como esse batalhão iria funcionar. Então, como é que você iria distribuir em 60 lugares diferentes, né? Vamos começar pelo básico. Por exemplo, esse pessoal tem que ser alimentado, tem que ter comida, né? Se você está num lugar só, você tem uma cozinha, as pessoas se servem ali, resolvido o problema da comida. Se não, como é que você poderia fazer? Você pode... A comida seria preparada na cozinha de campo do batalhão, e daí seria ou entregue no local, ou então carregada em grandes, que eles chamam de hot boxes, né? Que caixas quentes, né? Que seria uma enorme quentinha para várias pessoas, que aí o soldado teria que levar para cada um desses porões para distribuir a comida por lá, né? Então ele levanta o grau de dificuldade que seria essa organização. Como é que você faria para atender esse tipo de coisa, né? Além disso, você tem que ter liderança. Em cada um desses porões tem que ter um líder de pelotão, de alguma coisa ali, né? Para distribuir as ordens, vai ter que ter toda uma complexidade de comunicação, de coordenar todo mundo. Em algum momento aquele pessoal vai para a linha de frente. Como a gente falou, o pessoal que estava naquela escola ali, provavelmente estava todo mundo agrupado ali. Por quê? Porque a ideia dos russos, não, a gente vai ficar só uma noite aqui, amanhã a gente já está indo para a linha de frente. Estava previsto no dia 2 de janeiro eles já irem para a linha de frente. Então, né, para que... Imagina você fazer toda essa complexidade de distribuir por vários porões para ficar um dia e depois ir para a linha de frente, né? Não adianta. É complexo demais, né? Aqui ele coloca o Ian Matviv, né, que foi a thread original que ele traduziu aqui do especialista, né? E aí ele fala do outro problema. Lembra, a gente não está falando aqui de soldados experientes que estão acostumados a seguir ordens e coisa e tal, mas de mobilizados. E isso gera toda uma dificuldade. Você acha que eles vão responder a ordens, que vai tudo dar certo e coisa e tal, mas não. E lembra, esse é um grande erro que os russos cometeram também. Eles botaram todas as melhores tropas no início da guerra e agora eles têm dificuldade até para preencher os postos de comando. Então, quando você tem essas grandes estruturas de mobilizados novos, até os comandantes são mobilizados. Então, até os sargentos, os tenentes que comandam a coisa toda, é todo mundo mobilizado. Então é muito difícil você ter essa coordenação toda, né? Aí ele segue falando aqui dois problemas principais, né? Primeiro é a questão do frio. Tá muito frio essa época do ano lá na Ucrânia, né? E um soldado experiente, ele sabe se portar direitinho, pode achar um porão, pode fazer tudo direitinho para evitar ficar exposto ao frio. Um mobilizado não vai ter a mesma experiência, pode fazer besteira, pode acabar tendo problema e acabar morrendo antes mesmo de chegar na linha de frente de frio. Outra coisa que ele fala aqui é a quantidade de fugas que eles tiveram, né? Isso já aconteceu deles terem justamente fugido. Você bota 10 pessoas num porão, o pessoal conversa entre si ali, pô, galera, isso aqui vai dar ruim essa guerra aqui. A gente não vai ter tempo fácil aqui, vão fugir? Vão. E os 10 fogem. Aí quando o comandante vai chamar o pessoal para realmente ir para a guerra, aquele pessoal fugiu. Então esse é o grande problema que eles têm. Pode parecer que a solução de dividir em pequenos grupamentos de soldados é a solução para resolver esse problema, mas não é. Na verdade, os russos já tentaram isso e já viram que não dá certo. Por isso que eles voltaram a reunir grandes grupos no final das contas. Então, não tem muito como resolver esse problema. No final das contas, os russos vão ter que continuar agrupando grandes quantidades de soldados, como aqui, e os ucranianos vão continuar fazendo a festa, como a gente viu nesses outros casos aqui todos, de explosões aqui em locais que haviam agrupamentos de soldados, né? Eles não têm alternativa, vão ter que continuar dessa forma e vão continuar sofrendo esses ataques, né?
Bom, mas os russos ontem descontaram, tá? Quiseram fazer uma coisa muito chamativa e acabou sendo bem chamativa mesmo. Eles atingiram com um míssil a cidade de Kramatorsk. Kramatorsk é essa cidade aqui, ó. Essa cidade aqui. Eles atingiram um ringue de patinação no gelo com um míssil, né? E por um acaso, no momento, a televisão francesa estava filmando ao vivo do local. Olha só que impressionante. On va découvrir juste l'image de l'explosion qui a eu lieu donc à Kramatorsk tout à l'heure, juste à côté de notre équipe. Donc ce qu'a vécu Paul. Donc j'avais pas vu l'image. Paul, tu es avec Héloïse Grégoire et Théo Palfray. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que tu sais s'il y a des... On ne sait même pas où c'est tombé exactement, c'est juste que c'était sur le parking devant notre... O cara não foi ferido, tá? Ele continuou falando depois por voz e coisa e tal, mas deu pra ver que foi impressionante mesmo a explosão ali. Foi a explosão num ringue de gelo aqui, tá vendo? Destruiu o ringue todo e coisa e tal. Tá aqui as imagens depois de destruída a coisa, né? Isso aqui era o ringue de gelo, aqui ó. Ringue de patinação no gelo, né? Deu para ver que tá destruída bem mesmo a estrutura lá. Mas não era nada militar, não era nada que tivesse coisa militar, né? Aqui o que você tem é água, tá vendo? Coisa de água, né? Provavelmente é para manter, para congelar e manter a temperatura congelada, né? Enfim, a impressão é que os russos quiseram descontar nos ucranianos, né? Dizer que não, vamos atingir uma estrutura lá também, acharam uma estrutura grande, saíram atirando, só que não tinha nada militar ali, destruíram só a pista de gelo. Não deixa de ser um absurdo, mas não teve nenhum dano mais sério para os ucranianos, né? E teve o susto do repórter francês ali. Bom, além disso, apareceu um vídeo dos ucranianos na ilha de Potiomkin, que é uma ilha na boca do rio Dnipro, né? Vamos ver aqui, é próximo a Kherson isso. E Potiomkin, essa ilha aqui, ó, essa ilha grande aqui. Vocês sabem, aqui no rio Dnipro, o Kherson está já nas mãos dos ucranianos. Essas ilhas mais próximas aqui todas já estão nas mãos dos ucranianos. Mas a margem esquerda ou margem sul do rio, aqui onde tem Oleshk, Sarri, coisa e tal, isso aqui está na mão dos russos. Agora, essas ilhas no meio aqui estão meio que num território inóspito, né? Não tem uma definição muito séria. A gente já viu os ucranianos andando nessas ilhas por aqui. A gente não sabe se simplesmente eles foram lá, fizeram filmagem e foram embora. E agora parece que essa outra grande ilha aqui também estaria na mão dos ucranianos, né? Pelo menos é o que essa imagem aqui indica, né? Um soldado ucraniano com a bandeira e é nessa ilha mesmo que ele está. E a questão aqui é a seguinte, essa ilha aqui, ó, ela já é muito mais próxima da margem onde estão os russos do que da margem onde estão os ucranianos. Porque repara que o grosso do rio Dnipro, esse rio aqui é bastante largo, né? Você cruzar isso daqui é muito difícil. Já essa outra parte aqui é um pouco menor.